Bem, amigos, vamos falar da lição número 13, a parte de domingo, do dia 20 de junho. Vamos então falar sobre a promessa e a bênção da alegria. Como Deus deseja que sejamos felizes, que tenhamos alegria em nosso coração. Quando Jesus estava dando instruções aos seus discípulos, ele falou sobre o viver com as bênçãos da promessa. E disse isso nessas palavras: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. João capítulo 15, verso 11. Deus deseja colocar alegria e felicidade em nosso coração. A Harriet Beecher era uma moça, ela escreveu inclusive o livro A Cabana do Pai Tomás. E esse livro se tornou um best-seller, assim, bem vendido no mundo inteiro. Essa moça, ela se achava uma pecadora, se achava assim, incapaz de receber assim, o perdão divino. E um dia, o seu pai estava pregando numa igreja, ela foi até lá, e o pai dela estava pregando, o pastor Beecher, estava pregando sobre Jesus Cristo, se tornou nosso substituto, todo o sofrimento que ele teve, tudo que ele passou por todos nós, e o que ele espera de cada pessoa. Essa mensagem foi assim tão profunda para o coração de Harriet, que ela sentiu uma alegria muito grande ao estar na igreja e entregou o coração a Jesus. Nunca mais se afastou dos caminhos de Deus. Ao invés de escrever livros sobre folclore, ela escreveu livros sobre assim, as bênçãos de Deus, livros sobre a oração, compôs alguns hinos, assim se tornou uma mulher de Deus. E vivia numa alegria indizível. Ela voltou para casa dizendo: parece que eu estou pisando nas nuvens, pela alegria de ter encontrado Cristo para o meu coração e ter recebido a bênção do perdão. É isso que Jesus queria assim, promover entre seus discípulos, a alegria. Jesus era uma pessoa alegre. Uma pessoa que não é alegre não consegue motivar outras pessoas para o trabalho. Jesus era uma pessoa que tinha alegria no coração, porque sua obra era uma obra de alegria. Jesus restaurava as pessoas, Jesus brincava com as crianças. As crianças não se aproximam de uma pessoa que é carrancuda. E Jesus tinha as crianças ao seu redor. As crianças gostam de uma pessoa sorridente, de uma pessoa afável, amável. Então Jesus tinha essa característica. E ele queria então dizer às pessoas que nós temos sentimentos. Deus nos fez com sentimentos. E temos que ter os sentimentos de forma equilibrada para a glória de Deus. Não podemos permitir que os sentimentos contaminem a nossa fé. Sentimentos como a raiva, como os ciúmes, por exemplo. Sentimentos como o ódio. Sentimentos como a amargura. Tem gente que é amargurada, porque foi deixada de lado, foi preterida. Tem pessoas que perdeu o amor da vida, ficou amargurado. E essa amargura interfere na fé da pessoa. Eu já conheci muita gente no meu ministério, pessoas que viviam com amargura no coração, porque foram abandonadas, foram trocadas por outra pessoa, pessoas que assim, foram caluniadas, se sentiam amarguradas e nunca mais recuperaram o ânimo de vida. Se tornaram pessoas assim obsoletas na igreja, na causa de Deus. Não queriam fazer nada, tinham raiva das pessoas, criticavam tudo que viam, porque a amargura faz isso no coração, estraga a fé da pessoa. Jesus disse que nós devemos ter alegria no coração. Ele contou muitas parábolas onde a alegria estava envolvida nas parábolas que ele contava, para que as pessoas pudessem ter certeza do que iriam fazer. Jesus Cristo era uma pessoa feliz, alegre. Ele, depois que ressuscitou, Jesus viveu 40 dias aqui, e com certeza ele motivou os seus discípulos para terem alegria no coração, para receberem o Pentecostes, para mostrarem uma igreja amável, uma igreja que iria surgir a partir do Pentecostes. Com certeza Jesus mostrou aos seus discípulos que eles tinham que ter alegria no coração. Às vezes nós assim, entendemos errado a alegria. A alegria não é gargalhada. Às vezes o diabo usa a gargalhada para esconder um coração ferido, estraçalhado. Mas a alegria é um equilíbrio perene que tem dentro da pessoa. A pessoa tem amabilidade com os outros, tem cortesia, a pessoa é solidária, porque a pessoa tem alegria no coração. Às vezes tem crente que dizem que a gente não tem que estar sorrindo para as pessoas do mundo, porque o mundo não vive nossa experiência, o mundo não vive nossas bênçãos, o mundo não vive nossa comunhão com Deus, então a gente não tem que estar sorrindo para as pessoas do mundo. Uma vez um pastor numa igreja pregou dessa forma, que o cristão tem que ter o rosto sério, o cristão não tem que estar abrindo os dentes para ninguém, porque o mundo não conhece a nossa experiência. E pregou e falou, e o menininho estava ouvindo aquele sermão, ele ficou ali com os olhos arregalados. Quando voltou para casa, passaram por um sítio e numa cerca tinha lá um jumento que estava pastando, e o jumento levantou a cabeça, ficou olhando para o menino, e o menino disse: pai, para o carro um pouquinho. O pai parou o carro, e o menino ficou olhando para o jumento, e o jumento com aquela carona comprida,
E o menino disse: papai, de acordo com o sermão do pastor, esse jumento seria um dos grandes membros da nossa igreja. Olha a carona comprida que ele tem. Não sorri para ninguém. E o pai deu uma gargalhada. Disse: filho, o pastor exagerou. Não é bem assim. A gente tem que ter alegria em nosso coração. Jesus Cristo, ele tinha alegria no coração por aquilo que ele estava fazendo e aquilo que ele ia conquistar. Diz o Isaías que o meu servo ficará satisfeito pela obra que realizou. Ellen White, escrevendo num dos livros, depois foi colocado em Meditações Matinais, do ano de 1956, na página 150, ela escreveu o seguinte: em vista do que Cristo tem feito por nós e do que sofreu pelos pecadores, devemos nos alegrar. A alegria que estava diante de Cristo, a qual o sustentava em todos os seus sofrimentos, foi a salvação de pobres pecadores. Esta deve ser a nossa alegria e o estímulo de nossa ambição na causa do Mestre. Jesus era alegre porque ele via o resultado do seu trabalho assim sendo feito de forma positiva. E ele nos recomenda que tenhamos alegria, e a nossa ambição deve ser ver pessoas entregando o coração ao Senhor Jesus. Primeira pergunta da lição número 13. 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 4. O que esses versos falam sobre os cristãos ter alegria? Eu vou ler. 1 João capítulo 1, verso 1 a 4 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Verso 4. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa e a nossa alegria seja completa. Olha aqui, João está dizendo, nós vimos tudo que o verbo da vida fez, nós presenciamos e nós estamos anunciando tudo que nós vimos para vocês, para que a vossa e a nossa alegria seja completa. Querido, então o que é a pergunta? O que 1 João 1, de 1 a 4 fala sobre alegria? A resposta é: João fala da encarnação de Jesus, do seu nascimento miraculoso, do seu ministério positivo e como ele se manifestou de forma a trazer alegria para todos nós. Realmente, a aliança, Jesus na cruz, confirmou a aliança, a nova aliança, e trouxe alegria para o coração dos pecadores, porque nós estávamos sem solução e Jesus trouxe a solução para a nossa vida. Se tinha um discípulo que conhecia o ministério de Jesus, esse discípulo era o apóstolo João, porque diz a Bíblia que ele era o mais chegado de Jesus. Ele aprendeu com Jesus muitas coisas. João e seu irmão Tiago eram chamados filhos do trovão. Eram homens assim que tinham sangue nos olhos. Eles não tinham muita paciência, mas junto com Jesus eles aprenderam, Tiago e João, a ter paciência e a pregar sobre o amor e sobre a alegria. Certa vez perguntaram ao compositor alemão Franz Joseph Haydn, era o chamado de o maestro Haydn: maestro, por que os seus hinos são tão alegres? Ele disse assim: quando eu penso no que Deus fez por nós através de Jesus, eu me encho de uma alegria tão grande que a caneta que eu componho os hinos, olha, eu não consigo assim dominá-la. Eu tenho que escrever hinos de alegria e compor músicas de alegria, porque eu creio que me é permitido servir a Deus com essa alegria. Como diz o Salmo 100, verso 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com um cântico. Por isso, dizia o maestro Haydn, eu tenho alegria no coração porque eu reconheço a beleza da salvação da minha vida. Por isso é importante nós termos alegria no coração. A alegria no coração mostra que nós conhecemos a Jesus de forma plena. Quando o bispo Beveridge estava para morrer, ele já estava com Alzheimer, estava com seus 90 e poucos anos. E alguém perguntou para ele: bispo, você me conhece? Ele olhou o homem, era o irmão dele. Disse: não conheço você. Chamou uma mulher, disse: você conhece essa mulher? Era a irmã dele. Ele olhou e no seu processo de Alzheimer já havia apagado tudo da memória dele. Ele disse: não conheço. Aí o irmão dele foi no ouvido dele e perguntou: e o Senhor Jesus, você conhece?
um homem com 90 e poucos anos com Alzheimer. Ele esboçou um sorriso e disse: Jesus, sim, eu o conheço há mais de 70 anos. Não posso me esquecer dele. Olha, as pessoas ficaram impressionadas. Nem a doença do Alzheimer conseguiu apagar Jesus da mente daquele homem de Deus. Queridos, a alegria do apóstolo João era visível por tudo que ele havia presenciado no ministério de Jesus Cristo. Por isso, ele desejava que as pessoas soubessem disso. Ele dizia: estou escrevendo isso para que a vossa alegria seja completa. Ellen White, no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 91, escreveu o seguinte: que empreendimento será mais precioso ao coração do amor infinito? Que empreendimento será mais precioso ao coração do amor infinito? Que obra proporcionará a máxima satisfação e alegria ao Pai e ao Filho? E a resposta é a salvação de almas a perecer. Quando há salvação de alma, por isso que diz a Bíblia, quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Por isso, nós devemos desempenhar nessa obra de salvar pessoas. Dante Rossetti, ele era um escritor italiano. Voltou da lua de mel com sua esposa. Soube que um jovem pintor da sua rua havia falecido, deixara viúva com 2 crianças. Ele havia gasto todo o dinheiro na lua de mel, mas havia comprado muitas joias para sua esposa. Sabe o que ele e a esposa fizeram? Foram até uma casa de penhores. Eles trocaram a joia por dinheiro. Foram até a casa da viúva e deram todo o dinheiro para aquela viúva e os órfãos. Voltaram para casa de bolsos vazios, mas com o coração cheio de alegria. Haviam feito a obra de Cristo. Deus abençoe. Que a bênção da alegria esteja em nosso coração, porque o cristão tem que ser alegre. Lembra daquele hino? Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor. Esse é o hino que devemos cantar sempre. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje, falando sobre alegria. Põe alegria em nosso coração, Senhor. Tira os sentimentos ruins e transforma a nossa vida para que possamos dar um testemunho de alegria diante das pessoas, a alegria que vem de Jesus, que vem do céu. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus nesse dia. Obrigado pela assistência e divulgue o nosso trabalho. Fica com Deus.